Exu ele é muito antigo, então não é comum que ele desça nos terreiros, porque nos rituais antigos esse Exu era proibido de entrar dentro do terreiro. Ele sempre ficava como guardião nas porteiras e portas de entradas do terreiro, ou seja, ele que permitia quem entraria e quem sairia. E também ele que conduzia as mensagens espirituais a determinados orixás, porque vamos entender o contexto Exu, que é o mensageiro dos orixás, é aquele que participou de todas as fases da criação, ou seja, tudo de perto, e demorou para decidir o que queria. Como foi dando funções a outros orixás, então Orumilá deixou ele responsável como mensageiro entre um e outro. Ou seja, ele é a ponte de ligação entre os polos, um dos Exus, no caso esse espiritual, espíritos que levariam a mensagem a outros entidades, ou seja, a outras orixás de grande evolução. Ele é mensageiro de falanges, ou seja, caso você precise que uma entidade responda a você e você não consegue resposta, é mais fácil que você se comunique com esse Exu, ou seja, fazendo um agrado e uma oferenda a ele, pedindo para ele contato com determinada entidade. Aí então ele vai enviar uma vibração para você em forma de resposta, te conduzindo ao trabalho que você vai fazer, ao que você vai dar, dando isso a ele e a entidade, então a entidade vai te ajudar em determinada situação. Sobre o espírito Exu Bagaceira, é o espírito que desciam na época como os primeiros trevosos, ou seja, os espíritos de ruas, baladas, de bares, no sentido de festa, de farra, de comemoração, era mais comum na época. Ou seja, lugares onde só homens geralmente iriam, são esses Exus desses lugares, esses espíritos, né, que morreram através de brigas, enfim, nem fazia parte da linha kármica deles, mas por determinadas energias eles foram induzidos àquele processo. Então, são esses espíritos que trabalham na linha dos bagaceiras. Não é comum que ele se denomine a esse nome, é bem difícil ele dar esse nome, porque geralmente ele vai dar uma linhagem um pouco mais leve e também mais conhecida. Principalmente ele pode usar algum nome que ele tenha em particular, ou seja, o espírito que está trabalhando nessa linhagem, em alguma vida que ele possa indicar ao filho, ao médium, sobre esse processo. Interessante nós falarmos sobre isso, justamente para compreender melhor. O primeiro espírito que surgiu viveu realmente na Nigéria, era mensageiro, né, de orixás, né, na linhagem de pessoas de uma a outra. Então ele é um Exu de movimentação, como se fosse um cigano. Bem comum, inclusive os filhos terem bem arquétipos ciganos, né? Essa transmutação, essa necessidade de mudança, não param nos interesses, ficam trocando, são bem instáveis por conta desse Exu. Se ele for desenvolver um karma, ele tende a dar instabilidade. É muito mais fácil que o filho também gaste com veículos do que com casa. Muito mais comum, porque é mais interessante o ir e vir do que o estagnar e parar.